alegria iniciar com você esta trajetória. Serão vários vídeos que irão conduzir esta série, o uso do véu e a vida moral. Por muito tempo Deus foi inspirando, Deus foi trazendo a matéria do que Ele gostaria que formasse, que conduzisse na Flor de Lis. Eu tenho mulheres que acompanham, que demonstram, que enaltecem esse desejo de usar o véu. Nós temos percebido uma repercussão de mulheres demonstrando esse desejo, e eu fui colocando isso ainda mais em oração, né, nesse novo tempo do apostolado, onde o uso do véu ele tem sido ressaltado. E Deus ele me mostrava claramente o quanto não deveria ficar apenas nesse uso. E eu fui conduzindo, estou conduzindo e vou conduzir, né, muito mais ali no Instagram, essa parte do uso do véu e algumas pinceladas formativas, mas aqui nós faremos algo muito profundo e direcionado, porque esse é o desejo da parte de Deus, o desejo de Deus para mim e para você, que de fato nós possamos levantar mulheres, né, cresçam em estatura, cresçam em sabedoria, cresçam em graça, cresçam em conhecimento, né? Este é um dos pilares fundamentais. Nós temos o nosso pedagogo, São João Bosco, né, que é um dos baluartes da Flor de Lis, Santa Teresa e São João da Cruz, doutores da igreja. Então, o apostolado ele tem vertente educacional, essa vertente que nos conduz ao estudo, ao ensino, e assim como eu coloquei aqui, o estudo ele enobrece a nossa oração. A partir do momento que nós sabemos, né, por que nós fazemos tal ato moral, nós vamos ter ainda mais a consciência. E como Deus inspirou, como Deus mostrou esse desejo, como assim, né, como surgiu esse desejo de fato, fazer essa série. O uso do véu e a vida moral, o que uma coisa tem ligação com a outra. Nós vamos trabalhar toda a parte comportamental, né, de uma mulher que decidiu usar o véu. Por que as mulheres estão começando a querer usar o véu novamente? Resgatar uma tradição que não é mais tão validada, não tão mais assim enaltecida pela igreja, né? Então nós estamos percebendo mulheres manifestando esse desejo. As mulheres chegam na Flor de Lis buscando muito esse ato. Eu sempre quis usar o véu, sempre, né? Então essa palavra ela é muito assim, até questionável. Como assim sempre quis usar o véu? Então acho que esse sempre ele vem de uma certa inspiração, de um certo instigar das redes sociais. Então, a partir do momento que você foi vendo, nossa, isso surgiu em mim, então não foi sempre. Há um tempo, né, eu tenho manifestado esse desejo de usar o véu, de adorar de um jeito diferente, de estar na missa, de estar diante do Santíssimo de um jeito mais piedoso. Então, isso tem sido manifestado, alimentado no coração de várias mulheres, e nós vamos caminhar de uma maneira muito mais direcionada, né? O que conduz, quais são os atos que devem conduzir uma mulher que desejou usar o véu? Não pode ser simplesmente uma devoção. A partir do momento que nós temos devoções, as nossas devoções elas precisam ser bem alimentadas. Elas precisam de uma composição, assim como nós temos qualquer objeto, né? Um livro, ele precisa ter uma composição para que seja um livro. Uma profissão, ela precisa de uma composição para que seja uma profissão bem ornada. Cada um dos nossos atos, então, quando nós falamos do uso do véu, e eu me coloco aqui como uma das protagonistas, como uma das responsáveis nas redes sociais, porque aqui, eu moro em Santo André, aqui no ABC, a Flor de Lis tem se tornado uma referência do uso do véu, e bendito seja Deus por isso. Né? Pode ser que esteja, pode ser que tenha outras pessoas, mas muita gente, graças a Deus, eu digo muita gente, hoje eu sou responsável por um número X no Instagram e eu já considero muitas pessoas, né? Imagina só uma sala de aula com 300 pessoas, por exemplo. Eu não preciso de 700 mil seguidores para conduzir. A partir do momento que eu imagino uma sala de aula com 300 pessoas, uma sala de aula com 500 pessoas, imagina um professor, o poder de influência que ele tem sobre este grupo, né? Hoje eu conduzo essas mulheres e muitas das que estão lá no Instagram, elas usam o véu porque eu proporcionei, né, este usar o véu. Então elas conheceram, confiaram de tal forma na Flor de Lis, e a Flor de Lis é esse lugar, né? O lugar do resgate, o lugar de vivermos a feminilidade tal qual o Senhor sonhou a partir da vocação, né?
A Flor de Lis, ela surgiu também a partir desse meu momento de encontro, no cerne da vontade de Deus, né? Quem eu era? Eu, aquela ex-religiosa, aquela jovem se buscando encontrar, e o Senhor, ele mostrou para mim, né, a realidade do matrimônio que iria me salvar muitas vezes de um vazio existencial, salvar o meu esposo do mundo, e o Senhor, ele nos colocou numa diretriz, né? Então essa questão do saber quem eu sou e saber qual é o meu fim último, né? Essa questão da moralidade, ela está unida ao nosso fim último. Para que você entenda como nós vamos trabalhar, né, nos próximos dias, nas próximas aulas, nós falaremos das fontes da moralidade. Essa questão do comportamento, o que conduz uma mulher que deseja usar o véu? O objeto escolhido. Qual é o nosso objeto escolhido? Qual é o fim dessa intenção? O nosso objeto escolhido aqui foi o véu. Então, nós estamos falando de um objeto que tem um fim. Qual é esse fim? O que deve conduzir essa finalidade? O que deve conduzir uma mulher que desejou usar o véu? Todas essas questões, os atos morais, aquilo que nos inspira, e algo muito importante é a formação da consciência. Para você ter noção que nós trabalharemos pelo lado filosófico, escolher segundo a consciência o que uma paróquia, inclusive, espera daquela mulher que está usando o véu, porque as pessoas, elas manifestam um certo esperar, uma certa expectativa diante de alguns dos nossos atos. Vamos supor, um catequista, um ministro da Eucaristia, mesmo que nós não tenhamos ligação com essas pessoas que exercem esses cargos, essas funções na igreja. Ministro da Eucaristia, catequista, às vezes não tenhamos intimidade com o padre, digo intimidade de simplesmente, né, uma ligação, é algo muito assim distante mesmo. Mas nós esperamos o quê? Que sejam pessoas responsáveis. Nós esperamos algo do padre, que é o chefe da paróquia. Esperamos que o ministro da Eucaristia tenha o zelo devido. Esperamos que o catequista corresponda ao seu ofício. O que a paróquia em si, mesmo simplesmente no olhar, tem a expectativa daquela mulher que está usando o véu na missa. Existe um comportamento que as pessoas vão esperar, né? Nós esperamos de muitas funções. Nós esperamos de segurança, nós esperamos da enfermeira, né? Cada cargo tem o seu papel. Nós vamos falar da formação da consciência. A consciência, ela deve ser bem educada e o juízo moral esclarecido, né? Uma consciência bem formada é reta e verídica. Então nós vamos falar de tudo isso nas próximas aulas. Aqui só uma introdução para que você já possa compartilhar ainda mais esse canal da Veia Eucarística, que tem como intenção formar almas eucarísticas. Você é a minha convidada especial para as próximas aulas que virão. Neste mês de fevereiro faremos esse percurso e com certeza essas aulas irão se desdobrar numa formação muito rica e verdadeira. Para você que deseja usar o seu véu, será uma alegria chegar na sua cidade. De onde você é? Comenta aqui. Me diz da onde você é, da onde você acompanha a Flor de Lis. Você que está chegando, seja bem-vinda. Acompanhe as próximas aulas. Não esqueça de deixar aqui o seu like, de compartilhar para que o YouTube ele entregue ainda mais, para que mais mulheres, até mais homens que desejam conhecer sobre o uso do véu, muitas vezes têm dúvidas. Nós falaremos como surgiu essa devoção, como era antes na igreja, hoje, essa questão do resgate. Acompanhe, não perca nenhuma aula, porque tudo isso vai enriquecer muito mais o seu senso de inteligência. Nós trabalhamos tudo isso. Sermos mulheres que de fato têm essa prudência consciente, né? Nós iremos trabalhar isso. Eu te espero aqui nas próximas aulas e que Deus abençoe você. Santa Teresa, São João da Cruz e São João Bosco, rogai por nós. Que Nossa Senhora do Carmo possa nos trazer toda a inspiração necessária para sermos as mulheres que Deus deseja de nós. Deus abençoe você.